A gente separou dois vídeos que são importantes. Um a gente mencionou lá no começo, da participação do deputado Ricardo Barros, né, que foi reeleito, inclusive, para a Câmara. E ele deu uma entrevista ontem para a CNN, para a jornalista Daniela Lima, e, na ocasião, a Daniela já tentou lhe mostrar para ele que talvez aquele discurso não fosse coerente, né, dentro do cenário. Bora ouvir um trechinho dessa entrevista? De Moraes tentou impor a credibilidade da urna eletrônica. Do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, tentou impor a credibilidade da urna eletrônica. Ele fez uma resolução do TSE proibindo criticar a urna eletrônica. Ele calou parlamentares, ele calou vários jornalistas que queriam criticar. Ele não convenceu a sociedade de que a urna era confiável. Se ele tivesse convencido a sociedade que a urna era confiável e não imposto à sociedade a confiança nas urnas, não teríamos estas pessoas que são brasileiros, que estão aí de cara limpa. Deputado. Não tem ninguém, desculpa, não deputado, tem ninguém não, eu peço desculpas do senhor. Deputado, eu vou interromper, sabe por quê? Esse discurso que o senhor traz aí, de, olha, impor a confiança na urna ela é imposta pelos fatos, deputado. A irresponsabilidade retórica, gente que o senhor chama de jornalista, deputado, e que pedia guerra civil, e que chamava de frouxa quem não fosse pra rua. Jornalista, deputado, perdão, somos meus colegas que estão na rua, muitos deles apanhando dos homens de bem, pessoas de família que o senhor veio defender. Eu acho que no dia de hoje, deputado, diante desse cenário de terra arrasada, do Supremo Tribunal Federal depredado, do seu Congresso Nacional, deputado, o senhor tem décadas depredado, do Palácio do Planalto depredado, de um governador que não conseguiu lidar, reverberar esse tipo de discurso que levou essas pessoas à raia da loucura, deputado, é um pouco questionável. Ela tentou ali, né, enfim, tentar trazer essa racionalidade, né, da incoerência talvez que se faz nisso. Mas eu queria que a gente ouvisse, a gente já está encaminhando para o final, então depois eu vou exigir de vocês um tempinho para vocês avaliarem esses dois casos. Mas do Silas Malafaia, que eu acho que hoje de manhã ou ontem à noite publicou nas redes sociais um vídeo muito aborrecido com o presidente Lula. Povo abençoado do Brasil, o que aconteceu em Brasília é ato antidemocrático, é golpismo? Eu vou refrescar a imprensa à esquerda e o senhor presidente da República que mentiu. Vamos começar dizendo que nunca o PT ou a esquerda fez nada disso. É mesmo, Em 2014, o MST tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Ministros tirados às pressas, 30 policiais feridos e 8 em estado grave. Pensa que só foi isso? Eu vou mostrar as invasões, algumas delas, tá? Dos petistas. Tá aí, invadindo várias repartições públicas e quebrando tudo. Nunca vi a imprensa, nem a esquerda, nem dizer que isso é ato golpista ou antidemocrático. Tá aí, eu tô mostrando, minha gente. Agora, quero ser franco. Fui contra quebra... Esse é só um trecho, o vídeo é um pouquinho mais longo, né? Mas eu coloquei eles dois no seguinte sentido. Não há um repúdio ao que aconteceu, né? Não há uma expressão de lamento, enfim, sobre o que aconteceu. Há uma necessidade de dizer que o outro lado também fez e que não foi tratado do mesmo jeito, né? Agora, é importante a gente contextualizar alguma dessas situações, principalmente as que trouxeram tanto o deputado Ricardo Barros quanto o pastor Silas Malafaia. É que a polícia, em todos esses casos, ela estava presente nos atos, repreendeu, né, e atuou, inclusive, de maneira muito violenta, né, em todos esses casos. Coisa que não se viu ontem, muito pelo contrário, né? Nós vimos ontem até que a polícia, de certa maneira, ciceroneou, né, os golpistas, terroristas, até Brasília. Eu queria que vocês pudessem, assim, fechar, a gente está, infelizmente, nosso tempo no fim, mas eu queria que vocês conseguissem fazer para a gente aqui uma avaliação do que a gente, a partir disso, né, esse desenrolar, né, desse ato que aconteceu ontem, o que vocês esperam que isso aconteça daqui nos próximos dias. A gente ventilou algumas possibilidades, mas o que vocês acham que vai acontecer e ainda mais, se isso respinga no ex-presidente Jair Bolsonaro? Pode começar contigo, Fred?
Claro, assim, eu falei de pessoas que têm interesse em manter a instabilidade institucional para se salvaguardar. Essas duas figuras são perfeitas para isso. O Silas Malafaia foi um dos maiores negacionistas da pandemia, ele foi indiciado, ele foi alvo de investigação, e ele, à medida que o relatório final da CPI da pandemia no Senado for desenrolado, quando sair dali alguma investigação, ele vai ser fatalmente um dos alvos. O Ricardo Barros, idem, ele foi, a questão da compra da Covaxin nunca foi totalmente esclarecida, ele estava no centro dessa questão. É outra pessoa que também não é de hoje, que tem muitas questões a serem respondidas na justiça. Então, eles não vão repudiar porque eles precisam disso. Eles precisam de um golpe de Estado, eles precisam de uma instabilidade institucional para tentar se proteger. É muito claro que eles não largariam o bolsonarismo nessa altura, porque eles têm, inclusive, muitas coisas em comum com ele ao longo dos últimos 4 anos. Então, é muito claro que isso daí é para se proteger, é porque eles precisam dessa instabilidade institucional. O que eu espero daqui para frente é que a classe política brasileira entenda que não interessa a eles essas pessoas. E aí eu falo do Centrão aqui. O Centrão, a essa altura do campeonato, já deve ter percebido que morrer abraçado ao bolsonarismo é dar o tiro, é jogar uma granada no próprio pé. Então, eu imagino que, a partir de agora, o movimento, embora o PL tenha a grande bancada da Câmara, o Valdemar da Costa Neto também não é idiota. Ele sabe que, a partir do momento que essa instabilidade atingir uma massa crítica, atingir um ponto em que você vai ter uma convulsão social, quem vai perder muito dinheiro é a classe política brasileira, porque o empresariado vai perder, eles vão perder também. Então, assim, em dado momento, em algum momento, vão perceber que a melhor coisa a se fazer é se livrar dessas pessoas. Eu falo do ponto de vista pragmático, como um político. É entender que eles precisam se livrar deles. Ou mantê-los bem neutralizados, bem no canto deles, de uma forma bem segura. Porque o que aconteceu ontem, fosse no dia de semana, não ia poupar ninguém. O Centrão estivesse na Câmara, ia apanhar junto, ia pegar tiro junto. Porque uma turma como essa, uma massa de fanáticos dessa forma, não é controlável com palavras, não é controlável pela razão. Então, em algum momento, isso vai contra eles também. Aí chegamos ao que você perguntou sobre o Bolsonaro. Fatalmente, em algum momento, isso vai chegar nele. Porque, se não há a participação direta, há o incentivo ao longo de 4 anos. Quando ele falava em armar a população, era para isso. Quando ele falava em não ter uma ditadura no Brasil, era isso. Que ele queria, aconteceu ontem, o que ele vem prometendo ao longo dos últimos 4 anos. Isso ficou muito claro. Então, assim, em algum momento, eu acho que a classe política brasileira vai sentar e vai olhar assim, olha, esse cara está atrapalhando. Esse pessoal está atrapalhando, a gente precisa se livrar dele. Então, eu não descarto que o Bolsonaro seja o boi de piranha. Seja o cara que vai ser levado para o abate. E eu penso nisso por outra coisa também. Essa massa de extrema-direita, ela está aí, consolidada, ela vai precisar de uma nova liderança. Em algum momento, e a gente tem vários aspirantes a essa nova liderança. Você tem a Damares, você tem o Mourão, você tem o Moro, o Dallagnol, e outros, que ali, já em algum momento, vão olhar assim e dizer, olha, esse pessoal precisa de um líder. E eles vão querer tomar essa liderança de alguma forma. E aí o Bolsonaro vai ser carta fora do baralho. Então, em algum momento, eu não sei precisar quando, daqui a algum tempo, à medida que você tiver muitas provas desenroladas, muitos escândalos contra essas pessoas trazidos à tona, que a classe política vai fazer aquilo que eu não me lembro qual dos dois comentou em algum momento, o famoso acordão. Sabe aquele acordão para você apaziguar? E eu acho que a cabeça que vai rodar é a do Bolsonaro mesmo, porque ele agora não tem mandato, ele não tem foro. Se vocês observarem bem, de alguns dias para cá, essas manifestações, esses atos, eles não estão exaltando o Bolsonaro.
Eles não estão exaltando, pedindo a volta do Bolsonaro. Estão pedindo o golpe militar. Uhum. A intenção desses atos agora transcendeu o Bolsonaro. Ele já perdeu a liderança desses atos. Ele já não é mais a figura central desse movimento. A figura central é anti-PT, é pelo golpe de Estado militar. Então, assim, em algum momento vai ser colocado que é bom dar algumas cabeças para livrar, para apaziguar a opinião pública. Nada impede que seja o próprio Bolsonaro. É verdade. Nesse momento, ele já não tem mais, ele já não tem foro, ele já não tem liderança, ele já não tem poder de barganha. Assim, por que não se livrar dele? Eu posso estar tentando adivinhar demais, mas se olhar bem para a política brasileira ao longo de todos esses anos, que a gente já cansou de ver escândalos de corrupção, escândalos de mensalão, não sei mais o quê, e sempre acaba sobrando para alguns poucos, a gente pode ter isso agora de uma outra forma. Então, assim, é pouco provável que dessa instabilidade toda vai gerar alguma coisa mais séria. Um golpe de Estado é praticamente zero, porque o contexto mundial não permite isso. Então, em algum momento, inclusive, eu estava olhando o celular agora há pouco, peço desculpas, é porque estão desmontando o acampamento aqui em Manaus. Finalmente, a Justiça determinou, quando eu recebi vídeos, já estão desmontando, já vão desfazer, porque perceberam que essa situação não vai acabar bem. Então, é verdade. Em algum momento, vai ser as lideranças, ou algumas lideranças, vão acabar sendo levadas à justiça e vão ser condenadas para servir de exemplo e baixar essa pressão. Se eu fosse apostar em alguma coisa, eu apostaria nisso. Importante, essa tua avaliação, ela é bem... Ai, perdão, acho que eu estou sem áudio, né? Não, estou vendo. Então, tá. Essa avaliação é bem curiosa, né? No seguinte sentido, de que o bolsonarismo continua, né? Mesmo sem a figura do ex-presidente Bolsonaro. É isso mesmo, Fred? Só uma coisinha. Só uma coisinha antes do André falar. Eu concordo com ele, já tem várias pessoas defendendo essa tese, que a gente deveria evitar usar o termo bolsonarismo. O correto é extrema-direita. A gente está enfrentando a extrema-direita, fascismo, mas assim, a face clara da extrema-direita. E ela é bem identificável em várias partes do mundo. Então, eu acho que o bolsonarismo não existe. O que existe é uma extrema-direita que está aí e não vai embora. Perfeito. Então, já fazendo essa correção, essa extrema-direita aqui no Brasil, né? É isso, Fred? Sim, o Fred está correto. É isso mesmo. Na verdade, o bolsonarismo existia antes do próprio Bolsonaro e vai continuar existindo após uma possível prisão ou uma possível fuga dele, que eu acho que é o que está mais eminente. Né? Já há um pedido de extradição de Bolsonaro, protocolado por um parlamentar norte-americano. Né? Há também uma parlamentar de Nova York pedindo a extradição de Bolsonaro. Só que a extradição é um pouco complicada porque ela pressupõe um crime. Ele primeiro tem que ser acusado, né, para estar sofrendo um processo. E não é o caso, mas acredito que ele não volta para o Brasil. Talvez o caminho mais provável dele seja o próprio Oriente Médio ou a própria Itália, né, que tem uma certa afeição, né, uma aproximação, inclusive, nos últimos anos, inclusive com parentes de Mussolini. Né? Era lá que ele estava pleiteando uma segunda cidadania também? Era lá? Sim, os filhos tentaram e houve um embargo dentro da Câmara Federal lá italiana. Né? Então, foi motivo de questionamento. O Bolsonaro, infelizmente, ou felizmente, sei lá, isso ainda não está muito cristalizado na minha mente, ele emprestou o nome a um movimento que é um movimento antigo nacional, né? Desse nacionalismo, de um movimento ufanista e ditatorial, né? Principalmente de uma elite financeira, de uma elite econômica brasileira. Ele é muito mais um instrumento dessa classe do que propriamente o articulador, o pensador, né? Ou até mesmo a pessoa que operaciona o sistema. Né?
ele não tem alcance, diria eu, até mesmo intelectual, né, cognitivo, para estruturar isso, né? Ele é um objeto, um produto dessa classe, né? Ele sairá e, obviamente, teremos outros, né? Já, inclusive, antes da troca de faixa, antes da titulação, né, do presidente Lula e de todo o novo Congresso, já se lutava, já havia um movimento dentro do próprio Centrão e dentro da direita conservadora, que estava já lutando pelo espólio do bolsonarismo, né? A gente querendo dar também o seu nome a esse movimento. Acredito que nesse primeiro momento a gente vai ter um arrefecimento de todo esse movimento de direita. Acredito eu que agora o governo federal e os próprios poderes constituídos, o próprio Congresso, dará cabo disso. Eles precisam da normalidade, eles vão precisar dessa normalidade, da certa previsibilidade institucional para os próximos anos, inclusive para se reelegerem, né, muito na linha do que o Fred colocou. Eles vão precisar se afastar desse escândalo, se afastar da figura, dessa figura institucional que virou o Bolsonaro. Eles vão precisar para poder garantir a sua permanência no Congresso, né, e com seus cargos eletivos nos outros estados, né, nas outras esferas de poder. Então, isso por si só vai dar uma arrefecida no movimento, dentro do movimento político. Obviamente, isso enquanto movimento social, né, falando de sociologia agora, isso não vai acabar. Neste momento, a prisão pode até insuflar esse movimento social. Porque enquanto movimento social, ele aparentemente ele é orgânico, inclusive, né? Obviamente que essas pessoas se manifestavam pró esse pensamento antes do Bolsonaro aparecer no Super Pop, né? Ele ganhou notoriedade a partir daquela visualização, daquela externalização desse pensamento, e ele foi um grande aglutinador de ideias que já estavam aí no mundo, né? As ideias já pertenciam a esse mundo. E virão outros, né? Então, isso, enquanto movimento social, acredito eu que não vai ser estrangulado ou estancado por um fechamento de torneira, né, de recursos, ou por uma dificuldade disso ter eco dentro do campo político. Enquanto movimento, ele vai permanecer, mas eu acho que, enquanto movimento político, neste primeiro momento, talvez no próximo ano, nos próximos 2 anos, ele vai ficar um pouco arrefecido, porque daqui a 2 anos a gente vai ter uma eleição municipal e muita gente que se elegeu ainda na esteira do bolsonarismo em 2020, pegou aquele resquíciozinho de bolsonarismo, mesmo estando no período de pandemia, vai querer renovar o seu poder em 2024.